Olá! Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre os relatos da criação. A Bíblia não é o único livro a fazer relatos da criação. Nas culturas antigas, as mais antigas deste mundo e espalhados por quase toda a geografia do planeta Terra, existem relatos da criação do mundo. Interessante isso, não? Esses relatos nem sempre são iguais ao relato do Gênesis. Mas há muitos desses relatos, centenas deles, que têm grandes similaridades, que a gente acredita que não são mera coincidência. Na verdade, a partir do relato principal, os outros foram modificando e adaptando a criação do mundo às suas crenças mitológicas. O mundo antigo, na sua mitologia, acreditava que o Sol, a Lua e as estrelas eram deuses. No Antigo Egito, a gente vê uma pluralidade muito grande de deuses. E a maior parte desses deuses são deuses antropomórficos ou zoomórficos. Ou seja, deuses que têm a aparência de homens e de animais. Mas eles também reverenciavam os astros. Por exemplo, nesse papiro aqui, ó, vamos ver se dá para a gente ver direitinho. Nós temos a figura do disco solar, dando a ideia de deificação, né, de deidade. Isso não era incomum no mundo antigo. Então, ao fazer o relato da criação, Moisés simplesmente evitou dizer que Deus criou o sol ou criou a lua. Em vez disso, ele preferiu chamar de os grandes luminares, o maior, o menor. E não só isso. Atribuiu a eles também uma razão, um objetivo. Eles não existem por si próprios, eles existem para um propósito. E se existem para um propósito, não são criadores, mas sim criaturas. E olha só que interessante. No mundo antigo, o tempo é sempre associado a uma atividade divina. Só Deus lida com o tempo. Só Deus dirige e coordena o tempo. No entanto, todos esses povos utilizavam o Sol, a Lua e as estrelas para contar o tempo, o seu propósito original, apontado no livro do Gênesis, no capítulo 1, no verso 14. Sejam eles para sinais, para dias, meses, estações, anos. E é interessante que o calendário lunisolar é utilizado na Bíblia e usado com muita propriedade, inclusive a profecia das 2.300 tardes e manhãs não pode ser entendida sem que se compreenda o calendário lunisolar, o movimento dos astros que marca o tempo. Então era muito fácil que o homem, a partir da ideia de que tempo é uma atividade divina, olhando para o instrumento de marcar o tempo, confundisse as coisas e, em vez de adorar o Criador, passasse a adorar o instrumento da marcação do tempo. É como se fosse, por exemplo, se existisse um relógio no mundo antigo, que as pessoas, em vez de reverenciarem ou de darem as honras ao relojoeiro que o criou, passassem a adorar o relógio, o objeto, em vez da pessoa que o fez. Por isso a Bíblia chama a atenção para o relato da criação, para que nós não olhássemos para os objetos da criação de Deus, mas sim para o Deus acima de tudo, que chamou todas essas coisas à existência a partir da sua palavra. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre a ideia do Criador, sobre a ideia daquele que chama à existência a vida. Não seres inanimados, como representados em pau, em pedra, mas sim aquele Deus invisível, grande, infinito em poder, que simplesmente fala e as coisas aparecem, que chama as estrelas cada uma pelo seu nome e nenhuma delas vem a faltar, que coordena a criação, que comanda o mundo, que coordena a nossa vida. Esse mesmo Deus está preocupado comigo e com você. Ele vem até nós para suprir as nossas necessidades, atender às nossas ansiedades e angústias e dizer: filho, toda essa criação que você está vendo,
tudo isto que você contempla, eu fiz para você. Fiz por amor a você, para que você tenha uma vida boa, tranquila, saudável e que todas as suas necessidades através dessa criação sejam supridas para a honra e glória do Criador. Deus te abençoe.